Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, Com fidelidade. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Breve vem um grande dia em que lutas pintarão, todos males e agonias deste mundo cessarão. No céu o pranto, pois não haverá mais dor de ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Quando você nasce como um humano, os traços naturais de um ser humano te seguirão. Você não irá morar em uma árvore, tentar voar com seus braços como se fosse um pássaro, entendendo que aquilo são duas asas, ou algo assim. Os atos normais de um ser humano são reconhecidos com bom senso
que aquilo combina perfeitamente com o senso humano. Os atos normais de um ser humano seria trabalhar, casar-se, ter uma família e fazer estas coisas. Isto é natural. Seres humanos normais. Porque você nasceu humano, dotado de instintos humanos, sentidos humanos, e por isso vive como um humano. Então, quando você é um cristão, nascido no Espírito de Deus, você naturalmente toma os atributos de Cristo e tem atos normais de um cristão. Assim como você tem atos normais de uma pessoa humana, você terá também atos normais de um cristão. Agora, para sermos filhos de Deus, é necessário que nascemos no Espírito de Deus, o que significa o novo nascimento. Todos somos criaturas de Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. A Bíblia nos mostra isto. E o mundo está testificando as atitudes, as maneiras dos homens e das mulheres procederem, testificam que de fato isto é verdade, que somente uma pessoa nascida no Espírito de Deus tem atitudes de cristãos. Podemos ser educados, termos formalidades, ética social, tudo mais. Mas isso ainda não quer dizer novo nascimento. Isso não quer dizer cristão. Mesmo os atos normais de um ser humano estão mostrando que o homem tem perdido a sua mente, bem como a mulher também. O pudor é coisa que é chamada já era, entre aspas. Mas isto prova que as pessoas têm perdido o verdadeiro senso de um ser humano. Porque é humano tentar se cobrir, se vestir. E algum tempo atrás, se uma pessoa tentasse se despir, ela seria levada para o manicômio. Ela seria presa como uma débil mental. Mas o profeta de Deus profetizou, e isto tem se cumprido, que essa demência varreria o mundo. E quando o mundo vê uma pessoa com atitudes, com métodos, com regra de vida cristã, então aquela pessoa é que se torna uma louca para o mundo. O mundo diz que ela está demente, está atrasada, qualquer coisa está acontecendo, que ela é menos esclarecida, que ela é um robô de alguém, de algum líder religioso e coisa assim. Mas está provado, meus amados ouvintes, meus preciosos irmãos, filhos de Deus, que quando o homem, a mulher, quando a pessoa é uma cristã, é um cristão, nascido no Espírito de Deus, naturalmente esta pessoa
revelará e expressará os atributos de Cristo. A vida é revelada quando a criança nasce. Ela estava encoberta e ela foi revelada. Isso quer dizer, veio à luz. Daí então, nós termos a necessidade da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Este Filho vir à luz, ao nosso coração, no nosso coração, no nosso entendimento. Para tanto seria necessário um profeta, o qual Deus pudesse usar na revelação do único livro que foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem escreveu através de um escriba chamado João, o apóstolo São João, considerado o apóstolo do amor, o divino. Mas não foi apenas uma inspiração de João como os demais livros, que são, na verdade, inspirados pelo Espírito Santo. O Apocalipse foi uma aparição de nosso Senhor Jesus Cristo a João, mostrando todos aqueles símbolos, dizendo-lhe: escreva isto, escreva aquilo, escreva isto outro. E logo no início do livro está escrito: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo que este livro é uma profecia. Sim, é uma profecia. Não é a história da vida de João. O livro de Apocalipse não foi escrito simplesmente para nos deixar uma experiência do apóstolo, o seu exílio para a ilha de Patmos, no mar Ageu. Não. O Apocalipse é mais do que isto. É a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras que a igreja teria, os 7 períodos da igreja. Olha como ele se ocupou logo nesse primeiro capítulo, com a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, por último, representando a era em que estamos vivendo. Então, é uma profecia, o Apocalipse, do que aconteceria com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo durante os seus 7 períodos. Seria a manifestação do Cordeiro com 7 pontas, com 7 olhos, com 7 espíritos, que seriam 7 mensageiros enviados respectivamente em cada era. Então está aí, é uma profecia o livro. Desde que é uma profecia, então necessita-se de um profeta. Porque somente um profeta pode profetizar, pode revelar uma profecia. Considerando que Apocalipse é uma palavra grega, que vem do grego, que quer dizer tirando o véu. Então, necessita-se de um profeta profetizado nesta mesma profecia, neste mesmo Apocalipse, nesta revelação. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, fala que nos dias do 7º anjo, o mistério de Deus seria cumprido. Cumprido quer dizer revelado, mostrado. Quando as promessas, quando a profecia que uma virgem conceberia se cumpriu, o Filho de Deus se revelou ao mundo.
A virgem concebeu, então aquilo se cumpriu. Aquele mistério se cumpriu. Agora em Apocalipse 10 está dizendo que nos dias do sétimo anjo se cumpriria o segredo de Deus, o mistério de Deus, essas profecias. O livro da profecia seria aberto e ele compreende todas as Escrituras. Ele vai mais além do que isto. Mas o conhecimento teórico apenas destas coisas não resolve. Ele tem um objetivo de Deus em si, não de formar matéria controvertida, para que os teólogos de tal ala diferente quebrem a cabeça com ele. Isto é ousadia. Isso é como esquiar em cima de gelo fino. Isto seria somente para um profeta, pois se trata de uma profecia e não poderia ser nunca uma matéria controvertida, desde que os homens reconhecessem a verdade sobre o assunto. Isto não é para nós, isto é para quem Deus enviar. Não é para um mais sábio, um mais entendido, para um escritor daqui chocar com o outro dali acerca do Apocalipse, porque nenhum deles combina, embora respeitam-se mutuamente pareceres conforme seus acordos dogmáticos. Mas vamos lembrar mais uma vez o significado desta palavra que vem do grego, revelação. É Apocalipse. Quer dizer, tirando o véu. Tirar o véu ilustra perfeitamente. Pode ser ilustrado através daquele espetáculo que um escultor promove, mostrando a sua obra esculpida, expondo-a aos espectadores. Aquela obra fica coberta. Depois de terminada, ela fica coberta. A obra foi consumada, mas ficou encoberta, portanto, aos olhos dos homens. Mas quando chega o determinado dia de ser revelada aquela obra, então é um descobrimento. Tira-se aquilo que está cobrindo, revelando o que previamente estava escondido. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Esta oração é de Jesus Cristo, o próprio autor do livro. Agora, o descobrimento não é somente a revelação da pessoa de Cristo, porque você nunca chamaria Jesus Cristo de segunda pessoa se você pudesse ter esta revelação de Cristo. E quem é Jesus? Nesse livro da profecia ele diz: eu sou o Alfa e sou o Ômega. O que quer dizer o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele nunca se identificou como segundo, embora sujeitando-se a este ofício de filho. Deus, em forma de Deus, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, mas nunca ele disse: eu sou a segunda pessoa. Ele diz: eu e o Pai somos um. São João capítulo 10, versículo 30. E se você ler alguns versículos antes do versículo 30 de São João 10, você vai constatar que as ovelhas que estão nas mãos de Jesus estão nas mãos do Pai. É a pessoa de Cristo, mas isso não é suficiente. Nós temos aí os unicistas, tão separados de Deus quanto os trinitarianos. Isso não é o bastante. Mas a revelação de suas obras durante todas as eras, era por era, nos mostraria o mal que assolou a era passada, nos mostraria a mensagem que deu vida naquela era para os crentes verdadeiros.
mas não nos deixaria também inércios, acomodados e descansados somente naquilo que Deus fez na era passada, esperando como alimento o maná de ontem. Não. Se tivermos a revelação das eras, nós não vamos satisfazer somente com aquilo que Lutero realizou, pregou, nem tampouco somente com o que Wesley fez, ensinou, muito menos com os dons espirituais. Nós chegaremos a este novo nascimento, que é dar à luz o Filho. É a vida do crente, da igreja, como a obra máxima que está escondida ao mundo, sendo revelada. Jesus foi revelado ao mundo. Mas quem pôde vê-lo? Quanto mais sábio acerca de Deus, menos puderam contemplá-lo como Deus. Disseram que ele tinha era Belzebu. Quanto mais simples, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, qual é a obra do Senhor Jesus Cristo durante as eras? É compor para si, gerar para si durante esses períodos um corpo de crentes que é chamado esposa do Cordeiro. Uma igreja que descansa não em poder humano, mas uma igreja que viesse estar estabelecida sobre a revelação. Por isso que ele disse a Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto não quer dizer que ele estava edificando uma igreja sobre Pedro e nem sobre sua própria pessoa, mas sobre a revelação de sua pessoa. Sobre a revelação de sua palavra é que a igreja é estabelecida, é edificada. É sobre o poder de Deus, vindo os ventos, as tempestades, as portas do inferno abrindo. Para enganá-la, não prevalecem contra ela, porque ela está edificada na revelação do Senhor Jesus Cristo. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele chama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pois nunca pecou. Isso nos fala do poder salvador de Jesus Cristo, mas também nos fala do seu poder de nos sustentar como salvos, sem precisarmos, sem necessitarmos do lenitivo carnal mundano que Satanás tem oferecido para os homens. Ele manifesta o seu poder arrebatador, vindo buscar esta igreja que está estabelecida sobre a revelação de sua palavra. Deus te abençoe, ouvinte amado, que crê de coração nesta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir,
Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu-me a mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Andando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Senhor, quem são aqueles que vêm sorrindo pelo caminho, cantando alegremente como as aves que vão para o ninho? Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas